Oi, amados! Como é que vocês estão, eternizados? Estão bem? Vamos para mais um vídeo, mas antes da gente continuar, me sigam, compartilhem, comentam e ativem os sininhos. Vídeo de hoje. Por que eu tenho que confiar na Bíblia? É um livro velho, grande. Por que eu não devo confiar em horóscopo? Às vezes até bate as informações lá do horóscopo. Quanto crente tem dizendo que é de aquário, de peixe. Para com isso, né, gente? A tua revelação tá aqui. O teu futuro tá aqui. Futuro de crente não é no horóscopo, é na palavra de Deus. Então eu vou te dar hoje 4 motivos por que eu tenho que confiar na Bíblia. Quando eu tava pensando nessa série, eu peguei um monte de livro. Um monte de livro mesmo. E li. Mas eu tô cansada de fazer. E, sabe, ai, que tá lá no fulano de tal diz. Eu vou fazer um resumão e aí se você quiser a fonte de onde eu li, é só comentar aí que eu te mando uma foto, eu compartilho, né? E eu te indico o livro de onde eu tirei. Vamos lá. O primeiro motivo do porquê que eu tenho que confiar na Bíblia é a palavra de Deus, né, gente? Se você não confia que é a palavra de Deus, então eu não tô entendendo aí que fé é essa que você diz que professa. Porque se Jesus, ele é Deus, e ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada, então é toda e você tem que seguir, tem que viver, tem que estudar e tem que memorizar, eternizar essa palavra no teu coração, porque ela é viva e eficaz, é ela que expulsa demônios, então é você que tem que ter ela na tua cabeça. Então o primeiro motivo é de Deus, meu irmão, então vai ler a palavra de Deus. Como é que tu quer viver uma eternidade com o Senhor se tu nem sabe o que Jesus te disse aqui na terra? Me diga. Primeiro motivo é de Deus. Então, se esse motivo já não é suficiente por si só para te fazer voltar a ter prazer, amor, dedicação e prática da palavra de Deus, não sei o que você está fazendo na igreja dizendo que é crente. Então, o primeiro motivo é esse aí. Segundo motivo, a arqueologia. A arqueologia é uma ciência que nos ajuda a compreender os fatos históricos que ocorreram na Bíblia. Durante muito tempo, se dizia que Sodoma e Gomorra foi coisa da carochinha, que Babilônia nunca existiu, Nabucodonosor, coisa de gente doida. Só que aí veio a arqueologia. E aí a arqueologia, em especial a bíblica, começou a encontrar uma série de descobertas de Gênesis e Apocalipse do que está escrito lá. Os escritos de Qumran, por exemplo, trouxe até aqui uma pesquinha, né? Porque eu não tenho a memória de gravar nomes e datas muito boa, é uma longa história isso aí, mas depois eu falo. É que na década de 1940, um jovenzinho tava ali, né, passeando, cuidando das ovelhas com sua família, ele era de uma tribo ali próxima. E aí ele perdeu uma ovelha e aí vai procurar essa bendita ovelha. Resumindo o caso, ele achou que a ovelha estava dentro de uma caverna e aí ele joga uma pedrinha para ver se a ovelha faz algum barulho ali. E ali a ovelha, ele só viu uns barulho de um caquinho caindo, como se estivesse quebrando, sabe? E aí ele corre. Quando ele desce lá, ele encontrou uma série de vasos antigos com um monte de coisa escrita. O menino vai, pega esse material, sai vendendo, vende para um tapeceiro lá próximo à tribo dele. E aí o tapeceiro vendeu, pendurou lá na loja, e aí chegou um estudioso, um arqueólogo, e olhou os escritos e falou assim, onde você achou isso aqui? Deus, como você conseguiu isso aqui? E ela falou, foi uma criança que me vendeu aí, ele tem um bocado disso aí. E aí o homem foi, procurou, comprou aquilo que estava na mão dele, foi fazer pesquisas em laboratório e descobriu que aquilo datava do século I. E aí ele vai atrás e aí se descobre as cavernas de Qumran. O que é que tem de importante nessa bendita caverna, Catalinha? Por muito tempo se dizia que a Bíblia não dá para se confiar. Afinal, caiu na mão da Igreja Católica, a Igreja Católica deve ter modificado um monte de coisa, como modificou os 10 mandamentos e adicionou alguns livros que a gente chama de apócrifos. Mas isso é uma outra história. Fato é que as pessoas diziam, não, a igreja modificou, não tem condição disso ser do jeito que tá, desde que Moisés escreveu, a igreja deve ter mudado alguma coisa.
E aí, quando os arqueólogos pegaram os achados de Qumran, decifraram os achados de Qumran e compararam com a Bíblia que está em minhas mãos e na sua hoje, adivinha só? Praticamente inalterado o texto. As poucas alterações que há, que é claro, né? Tradutor, tradutore, o tradutor ele pode errar, é óbvio, né? Somos humanos. As mudanças de traduções de escrita que tem na tua Bíblia hoje não altera a tua salvação. Então, não tem nada que te faça perder tua salvação com essas alterações que houve de erro de escrita, tá bom? Então, a arqueologia, ao longo do tempo, vem descobrindo e fazendo diversas coisas, assim, sensacionais que nos ajudam a compreender o contexto histórico, o contexto da escrita ali, por que que aquilo foi daquela forma. E já indicando aí, né, uma merchandise grátis, sigam o Dr. Rodrigo Silva, porque ele trabalha perfeitamente isso aí. E ele vai te ajudar a compreender mais ainda o contexto bíblico através da arqueologia. Terceiro motivo, unidade. Como assim unidade? Eu falei no outro vídeo que a Bíblia levou 1.600 anos para serem escritas no total, e foi escrita por 40 autores. Gente, tu já brincou de telefone sem fio? Como é legal, só que não. A gente começa a conversa lá no início da história e quando chega no final, misericórdia, não tem nada a ver com o que foi falado lá no início. A gente confunde tudo. Só que, veja só, na palavra de Deus ninguém confundiu nada. Quando você lê de Gênesis a Apocalipse, 40 autores, alguns deles nunca se conheceram na vida, viveram em regiões diferentes, em épocas diferentes, e os caras falam a mesma coisa. Essa é uma das evidências do porquê que eu tenho que confiar nesse livro. É unidade. Se foi Deus e é Deus que dá a inspiração, que te orienta, que dá o poder da escrita, ele não vai fazer com que haja erros desta palavra. Claro que isso aí entra a questão da inerrância bíblica, mas eu não vou entrar nessas questões, não. Deixa para um teólogo falar disso aí. Tem vários aí que você pode procurar que falam sobre essa questão da inerrância bíblica, ou o que é que do ser humano tem ali no texto, o que é que de fato é 100%. Não vou entrar nesse ponto aqui, não. Mas o fato é que a unidade entre esses 40 autores, entre 1.600 anos, é de uma perfeição tremenda. Por isso que muita gente sempre achou, tem gente inclusive que acha, que a Bíblia foi escrita pela mesma pessoa e é um livro só. Porque, de fato, é a mesma transcrição. É a história da redenção sendo contada. A história do homem, da queda deste homem, de como um anjo decidiu criar toda esta confusão lá no céu e trouxe pra gente aqui na terra e a gente tá lascado, ferrado. Graças a Deus, Jesus veio, morreu por nós e a gente tá salvo, né? Claro, se a gente confessar que Jesus é Deus, que ressuscitou dentre os mortos e que em breve irá retornar e apagou os nossos pecados, se a gente confessar fielmente a Ele. Então, a gente precisa crer nisso aí, porque é a unidade. Eles escreveram toda a história da redenção até a volta de Jesus e o fim que vai ter dessa história. Outro motivo é profecias cumpridas, lindinho, lindinha, tu leu a Bíblia já, tu já sabe que o que tá acontecendo hoje é um verdadeiro jornal do que Jesus já disse lá atrás. Mateus 24 é uma prova disso. Se a gente pegar os profetas maiores, os profetas menores e o próprio Apocalipse, o livro de Daniel, gente, o livro de Daniel é um verdadeiro livro histórico. Assustador, por sinal. Porque quem é historiador, que estuda lá as grandes nações, os grandes impérios, a queda deles, né? Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma, como foi que um sucedeu o outro? Já tava na Bíblia, já tava lá, o cara já disse quem é que era quem é que ia derrotar quem. É um negócio assustador, entendeu? A profecia já apontava que anjos ia vir, que anjos ia morrer. Então vai lá, as profecias são reais, são fiéis, tá lá escrito. Esse é uma das grandes provas do porquê que eu tenho que confiar nessa Bíblia. E a última dela, poder transformador. Já até falei desse motivo aqui em outro vídeo. Nenhum outro livro modificou e modifica tanto o ser humano como este livro. Então, assim, tu pode ler aí, tu pode ser um erudito, ter lido 500 mil livros de poesia, de filosofia, de autoajuda, de psicologia, psiquiatria. Pode ter livro todo tipo, mas nenhum vai te mudar. Mas mudar de real como é a Bíblia. Eu sou a prova viva disso. Não tá falando nenhuma pessoa sem pecado, uma pessoa assim, né? Não. Uma pessoa
que teve uma história de vida muito complicada, que já pecou muito, ainda peca, mas não como antes, né? Graças a Deus. E que foi transformada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que eu comecei a ler, depois eu entendi que não era só ler, que tem duas coisas difíceis na vida cristã, né? Começar a ler esse livro, ter amor por ele, e depois a última, a mais difícil ainda, é praticar. E eu só consigo praticar esse bendito livro aqui quando eu me apego à pessoa poderosa do Espírito Santo. Você conhece ele? Em outro vídeo eu vou falar da pessoa do Espírito Santo, em um outro, agora não. Convoca ele, mas convoca ele. Na hora que tu acorda, a hora que você vai dormir, almoçando, levantando, ao deitar, na porta, andando com teus amigos, com teus inimigos, fazendo o que tu tiver de fazer, convoca ele. E ele vai te trazer à memória tudo o que está neste livro e o que você precisa fazer para ser salvo. Salvo você já é, porque você já confessou Jesus. Se não confessou ainda, vai confessar, vai se batizar para ser salvo logo. Mas se tu já fez tudo isso, a gente está em um processo chamado santificação, que é aquela necessária sobre a qual ninguém verá a Deus, está lá descrito em Hebreus. Então, eu e você precisamos estar diariamente no processo de santificação para ser transformados à imagem e semelhança de Jesus, para estarmos a noiva perfeita que Jesus voltará para vir buscar. Então começa a gritar por esse ser, começa a chamar ele, porque ele é Deus e ele é todo poderoso. E ele está disposto a te transformar e a me transformar todos os dias no que Cristo quer que eu e você seja. Fica com Deus, um beijão no coração, até mais, até o próximo vídeo.